Olá! Está começando pela TV Mundo Maior o programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Você deseja complementar os estudos que aqui faz? Então acesse o portal www.filosofiaespírita.org. Lá você encontrará biografias, vídeos, artigos, projetos interessantes, além de 6 blogs de pesquisa e aulas. Essas estão em áudio para atender aos que possuem dificuldades de visão. Estão também em francês, pois desenvolvemos um trabalho semanal com uma equipe de estudiosos na França. Hoje, dando sequência à série Filosofia Política, falaremos um pouco sobre Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx. Acompanhemos a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, nesse estudo tão importante para todos nós. No programa de hoje, daremos sequência à série sobre elementos de filosofia política, iniciada com o programa Filosofia Política 1, no qual ponderamos com você sobre a importância de conhecermos um pouco sobre o desenvolvimento da política na história humana e, com base nesse conhecimento, bem como nas pesquisas que você se sentirá incentivado a fazer, reconhecer-se como responsável pelos rumos políticos em nosso país nas próximas eleições. Em nosso último programa sobre este tema, começamos citando ideologias nacionalistas como o nazifascismo, o comunismo, o socialismo, o anarquismo, sistemas teocráticos, ou seja, o uso da religião como instrumento de poder sobre as massas, e falamos um pouco sobre o mentor das ideias de absolutismo, um tanto draconiano para os dias atuais, o pensador Nicolau Maquiavel. Na Antiguidade até a Renascença, a finalidade política não era o bem comum, mas a tomada e manutenção do poder. O povo seria apenas massa de manobra para os detentores do poder, que preferiam ser temidos do que respeitados ou amados. Para que possamos entender o cerne da questão, vamos caminhando pela história até chegar em Thomas Hobbes, que nasceu em 1588 e faleceu em 1679, foi matemático, teórico político, filósofo inglês, autor de O Leviatã e do Cidadão. Segundo Rocha e Querichelli, mais de um século depois de Maquiavel, quando a Revolução Científica iniciava-se na Europa, a modernidade já podia ser vislumbrada e a concepção moderna de Estado já se fazia reconhecer nas ideias dos pensadores mais excepcionais, entre eles o filósofo e matemático inglês Thomas Hobbes. O que separa os pensadores modernos de Maquiavel é a maneira como cada um enxerga o poder soberano. Os modernos veem o poder soberano como pertencente à instituição ou Estado, enquanto Maquiavel o vê como pertencente a um indivíduo, o monarca, ou a um grupo de indivíduos, os aristocratas. Vivendo no contexto da Guerra Civil Inglesa, assim como Maquiavel, Hobbes deseja o bem de sua nação e anseia ver o fim da crise, e por isso escreve sua obra a favor de um monarca, crente que somente um homem virtuoso poderia conferir ordem a uma comunidade política.
No entanto, se Maquiavel dirige a sua obra ao próprio monarca, Hobbes dirige a sua ao povo, na intenção de convencê-lo da necessidade de submeter-se ao governo do monarca. Hobbes não acredita que o povo possa, sozinho, se organizar e governar em regime de livre cooperação, ou seja, democracia, sem um líder. Esta convicção é uma das suas principais motivações para desenvolver uma teoria que justifique racionalmente o poder absoluto de um soberano no governo do Estado. Esse pensamento Hobbes desenvolverá em O Leviatã. Já em 1632, nasce na Inglaterra o filósofo John Locke. Locke considera o direito à propriedade algo inerente à vida do indivíduo. O trabalho representa para Locke uma atividade que permite a apropriação de bens materiais, sendo o dinheiro um equivalente universal desses bens materiais, o qual permitiu o surgimento da economia de mercado. Assim como os liberais em geral, Locke vê a economia como independente do Estado. Contrariamente a Hobbes, Locke acha que uma monarquia absoluta não pode ser considerada uma forma de sociedade civil, já que o poder não pertence totalmente ao Estado. Já o Estado, na perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712 e falecido em 1778, pensador que marcou a história francesa, principalmente no que concerne à filosofia política, tem outra ideia. Rousseau sugere que os seres humanos teriam liberdade enquanto estivessem no estado de natureza. Neste estado, os homens seriam originariamente bons, porém, à medida que se organizam em sociedade, escravizaram-se, tornando-se desiguais. Segundo este filósofo, tendo em vista que já não existe a liberdade presente no estado de natureza e sendo impossível retornar a tal estado, ainda haveria uma perspectiva de liberdade, a liberdade civil. Por isso, Rousseau discorre sobre a necessidade de igualdade entre os cidadãos, sobre a possibilidade de que os membros da sociedade possam elaborar as leis a que terão de obedecer, legitimando-as desta forma. Neste raciocínio, Rousseau chega a afirmar que somente a vontade geral pode ser entendida como fonte de todas as leis, e inclusive da moral. Ainda segundo Rocher e Kelly, o pensamento de Rousseau, que levou uma vida errante e foi uma figura bastante controversa, oscilou dramaticamente não apenas entre liberalismo, republicanismo e radicalismo democrático, mas principalmente entre utopia e realidade. Suas ideias foram tão inspiradoras quanto perigosas, pois incitaram os ânimos de toda uma geração a conflitos sangrentos em nome da liberdade, o que faria de Rousseau um dos mais polêmicos autores políticos da história, alvo de inúmeras críticas. Nascido em Genebra, cidade suíça de forte tradição democrática, Rousseau, além de teórico político, foi também músico, escritor, tendo se destacado como um dos protagonistas do iluminismo francês e um dos precursores principais do romantismo. Sua obra, além da filosofia política, tem grande repercussão na educação, na literatura e na música. Para Rousseau, a questão da propriedade pode ser encarada como origem tanto da desigualdade como da justiça. Neste sentido, para Rousseau, o pacto social é a única forma legítima de ordem social, sendo a noção do contrato social a maneira encontrada pelos homens de suprir a sua alienação diante da comunidade. Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau representaram momentos históricos muito significativos para a consolidação do ideal de Estado. Tais momentos sinalizaram a transição de um modo medieval para um modo moderno de conceber e fazer política. O ápice dessa transição seria a realização de uma sociedade civil regida por instituições e não mais por pessoas,
com suas arbitrariedades e idiosincrasias. Com o passar do tempo, motivada pelas revoluções culturais e econômicas que vinham acontecendo, a civilização ocidental caminhou para uma revolução política decisiva, que condicionaria os rumos da história até os dias de hoje. Este acontecimento eminentemente moderno resultou no surgimento do Estado como instituição soberana. No próximo bloco, veremos como esse processo se dá. Até já!